Suas serras enfeitam essa terra. A atual cidade de Pariconha, localizada no Alto Sertão Alagoano, começou a ser povoada ainda no século XVIII com a chegada de Teodósio Arnaldo de Souza. A cidade recebeu o nome inicialmente de Fazenda Grande, posteriormente de Cabão Furado e, por último, e que se mantém até os dias atuais, Pariconha. O surgimento do nome Pariconha, segundo relatos, se dá após mulheres indígenas quebrarem os frutos do ouricurizeiro e formar um monte de conhas no chão, e em seguida gritar pare, pare, conha. Pare, na língua indígena, significa palmeira, e conha é a polpa do fruto do ouricurizeiro, e a sua junção, pare, conha, se tornou a nova denominação do local. O processo de povoação ganhou um novo contraste por volta do século XIX, com a chegada das famílias Vieira, Viana e Félix, e de indígenas da etnia Jeripancó. Pariconha, que pertencia à Água Branca, começa sua luta pela emancipação no ano de 1961, fato que se desdobrará até no dia 7 de abril de 1992, quando finalmente se torna cidade. Atualmente, Pariconha conta com uma população de 10.573 habitantes. É uma cidade rica em cultura, rica em lendas e artesanatos. Pariconha é uma das cidades mais indígenas do estado de Alagoas. Teve participação na luta e resistência no período de golpe militar de 1964 e foi também um ambiente de passagem do cangaceiro Lampião e o seu bando. Dentre as festividades culturais, se destaca a Festa da Emancipação Política, a Festa do Sagrado Coração de Jesus e a Missa do Vaqueiro, que são patrimônios culturais da cidade. O que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é o conjunto de saberes, de fazeres e práticas que remetem à história, à memória e à identidade de grupos sociais. A sua importância se dá pela interligação com o passado e o resgate das memórias local. Patrimônio material é o conjunto de bens culturais importantes para a história de uma civilização ou de uma sociedade. Pode ser ela arquitetônico, artístico, bibliográfico. A exemplo, a nossa igreja matriz, a praça central da cidade e algumas casas com arquitetura histórica. Patrimônio imaterial é a forma como os grupos se expressam, seja em festas, celebrações ou rituais. A exemplo da nossa cidade, temos a festa do Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro da nossa cidade, assim como a festa da Emancipação Política e a Missa de Vaqueiro. Mas o que é memória? Memória nada mais é do que a nossa capacidade de armazenar e recuperar informações de determinados acontecimentos, seja ela de forma coletiva ou individual. Dado que a memória é seletiva, não conseguimos lembrar exatamente de que forma um acontecimento aconteceu, mas fragmentos dele. Fragmentos esses que mais nos marcaram durante a história. Uma maneira de recuperar esses fragmentos é através da memória coletiva, a partir do momento que grupos sociais se reúnem para que juntos consigam reelaborar esses fragmentos de memória. E foi através dessa memória coletiva que conseguimos recuperar informações de uma época e de um patrimônio que não faz mais parte da cidade de Pariconha. Estamos falando da TV na Praça de Pariconha. Localizada na praça central da cidade, a TV fazia sucesso. Os moradores se reuniam para assistir novelas, jogos ou qualquer que fosse o programa passado. E apesar de nem todos poderem enxergar o que se estava passando, devido à multidão de pessoas reunidas, não era um problema. Não, era muita gente, não era pouca não, que vinha assistir, não, só tinha ela. E assistia sempre assim, naquela época tinha muita novela que existia, era de pavão misterioso. Quando terminava a novela, aí soltava um pavão pra cima. Aí o povo ficava, eu queria ficar mal, mas não podia, por causa dali que ficaram até 10 horas. Né? Era, porque não existia outro. Era um meio de comunicação que não tinha aqui. Né? Então era uma diversão para o povo. Não amanhecia o dia, tendo deixado amanhecia o dia. Em um tempo em que nem todos possuíam condições de terem essa eletrônica em suas casas, essa novidade tornou-se motivo de alegria, divertimento e parte do cotidiano local. Essa TV gerou um efeito social na população. Durante mais de 20 anos, ela foi parte da cultura da cidade. A praça era um ponto de encontro fixo entre os moradores. Logo, a TV permitiu a essa comunidade a inclusão do acesso à mídia aos que não tinham condições financeiras, os beneficiando com acesso à informação e entretenimento. Eu assistia todos os dias, né, que era novidade na época que chegou, então eu assistia todos os dias. Era uma coisa nova, né, que a gente não tinha conhecimento, a televisão,
Aí, quando chegou, foi uma grande novidade. Então, a gente tem a necessidade de todo dia estar lá, a gente junto com outras pessoas lá, tudo assistindo. A TV, assim como o cinema e o teatro, possibilitam uma programação cultural com novelas, filmes e programas, algo importante para o desenvolvimento intelectual, étnico e moral. Tipo jogo de futebol mesmo. Toda vez que nós assistia era bastante gente, os do time da pessoa e de outros times. Aí ficava lá o bate-papo lá de futebol, aqui e acolá era filme, aí era bem divertido. A TV é, sem dúvida, um item que está presente em quase 100% dos lares do Brasil. Mas, na década de 1970, o cenário era completamente diferente. O preço das televisões era uma barreira para a classe pobre, sendo esse um dos principais motivos de encher a praça de Pariquã de telespectadores. Aí veio o desenvolvimento, né, do povo da cidade, foram aparecendo mais televisão, o povo foram comprando, né, e a gente foi desenvolvendo e o povoado foi crescendo, né. Esse monumento fez parte da cidade até 2014. Porém, com a reforma ocorrida na praça, muitas mudanças ocorreram, sendo uma delas a derrubada da casinha onde a TV estava guardada. Até aproximadamente 2010, a TV continuava em uso pelos pariquanhenses. Os mais velhos lembram com saudosismo acerca desse monumento. Sinto sim, se tivesse eu ainda iria para a praça assistir só para matar a saudade. Lembrança muito boa foi quando colocaram essa televisão na praça, porque veio um senhor, ele trazia ovo para vender. Ele estava com uma cestinha de ovo na cabeça e ele ficou tão abismado vendo aquele veículo de comunicação, que era a televisão, que ele esqueceu dos ovos e caíram tudo no chão. Olha, foi muita coisa naquela época, viu? A lembrança mais marcante que o senhor tem da televisão aqui na praça? A mais marcante que eu tenho assim é a convivência, dentro de mais aproximada ao povo, que se juntava, aglomerava mais aqui e a gente conhecia mais a comunidade. A gente assistia aquele horário, depois ela deixa a gente, começa e termina sem saber nada, a gente sem conhecer, porque na hora do bom ela termina a novela, né? E às vezes está assistindo, está gostando, mas ela termina. Ali deixa você sem princípio e sem fim. Ela nunca dá o fim à novela, né? Ela sempre deixa para amanhã. Eu costumava ir com os amigos, né? A gente ficava numa patoquinha, todo mundo ali assistindo, né? Qual era a sensação que o senhor sentia? Estar ali, no ar livre, ali com os amigos assistindo? Ah, muito bom, era bom demais. Era muito divertido. Naquele tempo, na época, né? A gente assistia essa televisão na praça, né? Foi muito bem-vinda na época, né? E apareceu a televisão na cidade, foi muito bom. Afetou porque, assim, a pessoa, que eu falei, muita gente se juntava era várias idades para assistir lá, era jovens, adultos, era senhores já. Aí era bom que se juntava muitas pessoas, aí afetou nesse ponto. Eu lembro só de um que foi bem marcante, foi um senhorzinho que ia para lá, que era até um que trabalhava lá mesmo. Um que trabalhava e o outro que ia direto para lá, não sei se ele trabalhava lá, mas ele ia direto com frequência. Sente falta de alguma atividade assim na praça, que reúne as pessoas como essa TV reunia? Sinto, às vezes. Assim, sempre tem, né, que muitas coisas que a pessoa viveu antes, né, que nem tipo essa TV mesmo. Era onde muitas vezes a pessoa passava na rua e a rua era parada. Quando ela estava desligada, a TV, né, estava desligada, aí ficava parada. Aí quando ligava ela, aí o pessoal já começava a se reunir novamente, né. Às vezes tinha gente que comprava uns refrigerantes para ficar bebendo lá e era bem divertido, era bem interessante. Bom, o senhor sabe qual foi o motivo de ter sido colocada essa televisão aqui na praça? Não sei porque não tinha outro meio de comunicação. Depois foi que eu comprei um serviço de alto-falante para a gente. Aí coloquei aí. Quando saiu a televisão, eu fiquei com as fileiras aqui. Funcionava aqui, mas a boca era ali na frente. Num posto que tinha aqui de frente.
Em relação à colocada da TV na praça, o senhor lembra mais ou menos o ano que foi colocada, o motivo e quem foi que colocou lá? A época foi de 1976 para 77, o ano, né? E quem colocou essa televisão foi o pessoal do Torres, foi Roberto Torres que colocou essa televisão na praça para divertir o pessoal, né? Na época. Patrimônio faz parte da história. Memórias são fragmentos de uma história. Nós fazemos história.